Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita. Hoje a gente está com um episódio diferente aqui. A gente está ampliando um pouco as nossas conversas para receber e conhecer mulheres que escrevem em diversas frentes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho não só sobre como escrever um livro, a gente vai conversar sobre um tema que tem aparecido em praticamente todos os episódios do Elas na Escrita. Vocês que estão ouvindo aqui não vão me deixar mentir, que é o trabalho. Gente, a gente sabe que o trabalho, querendo ou não, ele está ali governando nossas relações no dia a dia. Ele está presente no nosso cotidiano, ele está presente nas nossas relações e como a gente se relaciona em casa, com a criatividade, com os nossos projetos. Isso aparece muito aqui no Elas na Escrita, de verdade. E aparece muito de um lado que eu vejo as autoras querendo conseguir se relacionar melhor com seus trabalhos, que a gente chama o trabalho formal, a gente acostumou a se chamar de trabalho formal aqui, para conseguir também viver com seus trabalhos criativos, o seu lado criativo, conseguir equilibrar essas relações na vida. E aí hoje eu tô aqui com 2 mulheres que eu acho que são perfeitas para conversar sobre esse tema, que é a Carol Romano e a Thaís Xavier. Eu vou apresentar um pouquinho melhor elas para vocês já já, mas acho que o legal é que vocês dão uma dupla boa, porque a Carol ela vai para um lado ali do pensar as relações dentro do trabalho, né, como essas relações se equilibram melhor na nossa vida. E a Thaís tem muito um lado prático, ela criou aquela página o Elas Trabalham, se vocês já seguem por aí, não confundam com Elas na Escrita, mas olha aí, quem sabe vem aí um feat da Elas na Escrita e Elas Trabalham. Então a gente vai ouvir um pouquinho das 2, como essas mulheres têm se colocado com essas relações hoje em dia. Vou apresentar um pouquinho delas para vocês. A Thaís Xavier, ela é jornalista e pesquisadora. Com 15 anos de carreira, ela está à frente da agência TX Comunicação e Editorial, atendendo autores e editores com serviços como ghostwriter, agenciamento literário, assessoria de imprensa e relações públicas. Entre os cases estão nomes como HarperCollins, Planeta, Buzz, Labrador e outras. É também fundadora da plataforma Elas Trabalham, que pesquisa sobre mão de obra e o trabalho das mulheres desde 2020. Impacta mais de 5 milhões de pessoas mensalmente. Seja bem-vinda, Thaís. Ai, obrigada, Isa, pelo convite. Tô animada para esse papo. Também tô, hein. E a gente tá aqui agora também do outro lado com a Carol Romano, gente. A Carol, ela é psicanalista, especialista em psicologia positiva e psicodinâmica do trabalho. É cofundadora da consultoria Futuro Company e atua há mais de 15 anos na intersecção entre psicologia e negócios, desenvolvendo projetos de liderança, cultura organizacional e bem-estar para empresas como Heineken, BASF, Nestlé e Itaú. É autora de Por que as Relações Importam Tanto, um livro que investiga como os vínculos humanos impactam o bem-estar e a performance. E eu sei que ela é jornalista também, que a gente já conversou aqui nos bastidores. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Isa. Estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Legal, e eu acho que como a gente está então hoje aqui com 2 mulheres um pouco diferentes, que eu não sei se vocês leitores que estão acompanhando mais literatura contemporânea conhecem, eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho. Eu tenho uma pergunta aqui no podcast que geralmente eu sempre começo pedindo para as escritoras falarem como elas chegaram na escrita, como elas começaram a escrever. Então para vocês, eu queria que vocês se apresentassem para mim um pouquinho e falando como vocês chegaram também na escrita de alguma maneira, porque vocês 2 são jornalistas, Carol tem livro publicado, a Thaís escreve também para o meio digital, então conta um pouquinho mais pra gente a partir dessa perspectiva de vocês. Eu comece? Vai lá. Bom, Isa, eu acho que a escrita, isso é até uma coisa que a gente estava conversando aqui no bastidor, eu acho legal de falar, que às vezes a gente fala da escrita muito desse lugar, né, da escritora, né, de alguém que publicou um livro, mas eu acho que a escrita é uma coisa que a gente vem perdendo por conta do digital, mas é tão maravilhoso, acho que você, Carol, que é psicanalista, vai dizer, né, até do impacto da gente escrever. Então eu acho que eu escrevo nesse sentido de diário, de tirar o que está na cabeça mesmo, sempre gostei muito de escrever, fui a aluna clássica né, de humanas, de você gostar de redação, e aí fui para leitura, né, sempre li muito e defendo o livro, então assim, a escrita para mim é uma coisa quase que faz parte ali do dia a dia, mas escrever profissionalmente, eu acho que mais ou menos de uns 10 anos para cá, pela agência. Então, assim, nunca publiquei um livro, ainda é uma coisa estamos ali né, Quem algumas sabe, coisas quem agora sabe. por conta da Elas Trabalham, tem algumas penso muito mais nesse sentido, está muito mais estruturado, mas a escrita profissionalmente para mim veio desse lugar do profissional, né, já fiz, alguns projetos de ghostwriter, então também é muito interessante você escrever para uma outra pessoa, então eu acho que a escrita tá sempre ali, assim, e gosto de pensar desse lugar, assim, principalmente para as mulheres. Quantas mulheres, né, quantas escritoras não se lançaram,
mas deixaram aí os seus diários, quantas mulheres foram conhecidas depois por conta, né, por escrever, e aí a família pôde conhecer um pouco mais dessas mulheres. Eu acho a escrita uma ferramenta muito poderosa, principalmente a escrita no lápis, na caneta mesmo, que eu acho que tem um impacto muito, muito bom pra gente. Maravilha, a escrita manual, né, eu tento manter também no meu dia É, Super. ali, um pouco ali dos caderninhos. Depois acho que a gente pode até saber um pouco mais sobre ghostwriter, tiveram poucas mulheres que acho que falaram disso por aqui, porque realmente deve ser muito diferente escrever para outras pessoas. é engraçado. E Carol, e você que tem essa outra carreira, pensando em você é jornalista, mas é também psicanalista, como você chegou até o seu livro, né, você tem uma temática do trabalho, conta um pouquinho pra gente como foi escrevê-lo. Quando as pessoas me perguntam essa coisa, né, Carol, nossa, escrever um livro, acho que muita gente quando procuram, sabe, hoje em dia uma escritora, porque tem esse desejo. Eu acho que todo mundo, ou boa parte das pessoas já pensou um dia em escrever um livro. Não tem É aquela verdade, história, antes de morrer, você precisa escrever um livro, plantar uma árvore, não tem é essas coisas verdade, de Ter tem. um filho. então Ter um tem filho, tem um eu estava filho, eu né, estava assim, planejando pra tem lembrar a terceira, era exato, isso. é assim, né, fazer essas coisas, né. Então eu, quando me trazem essa pergunta, eu falo que para mim o livro foi um processo muito natural, justamente porque eu sou jornalista de formação, apesar de não ter praticado jornalismo oficialmente como a minha primeira frente de trabalho. Uhum. Então eu fui muito rapidamente para a inovação, né, e trabalho com isso, que é a construção de futuros junto com as empresas e tal, né. Mas eu sempre fiz o jornalismo como um projeto paralelo. Então eu sempre fui colunista, eu sempre mandei matérias, eu sempre gostei de cobrir eventos, sabe. Ou quando eu lia alguma coisa muito interessante, eu escrevia para as pessoas que eu conheço, falava assim: "Posso publicar uma matéria? Eu estou com uma matéria aqui, você quer publicar?" E sabe por quê? Eu acho que escrever o jornalismo, né, diferente do livro, que eu acho que tem um outro processo, mas assim, escrever uma matéria para mim é um processo criativo. Eu falo que são pequenos Também. processos criativos com começo, meio e fim. Então, assim, e você dá muita vazão para curiosidade. Então, assim, tem um tema que te interessa. Aí você vai e pesquisa. Você guarda isso para você? E além do que você faz com isso, né? Assim, então, para mim, era muito assim: eu começo, me interessa, aí eu pesquiso, aí eu conecto as coisas, aí eu exerço a criatividade, porque na hora que você cria uma narrativa, né? X parágrafos, sabe? Aquele processo de escrever uma matéria, né? Um processo jornalístico, ele é esse flow que eu falo, né, que é um conceito da psicologia positiva, depois se quiser a gente pode falar sobre ele, né, que é esse entrar nesse estado de fluxo. Então você está dentro daquilo que você tem prazer, você tem as informações, né, você tem o conhecimento, aí você começa a conectar tudo aquilo num processo criativo e brota um prazer natural. E quando você põe um ponto final, assim, tipo, eu consegui, né, concatenar as ideias aqui, trazer algum ponto de vista, né, nem que seja deixar aberto para o que que as pessoas pensam sobre isso, e aí você publica. Além de tudo, depois você tem as pessoas comentando, as pessoas lendo, as pessoas te dando retorno, continua esse processo criativo, né. Então, eu acho que é um processo investigativo e criativo, assim, que eu sempre exerci, Ai, né. maravilha, é isso, e tá tão em falta hoje em dia, e a gente lembrar que esse sempre exercer é o que leva a conseguir A estar nesses conseguir espaços, não vem do nada, né, o livro ali se sim. materializando. E assim, o livro, na verdade, eu falo que esse primeiro, que eu já penso em escrever o segundo, já tô, né, escrevendo o segundo, já penso no terceiro, É um assim, vício, eu gente, não tem Depois que é como, é. foi muito o gostoso, primeiro, né, é uma acabou. delícia mesmo. Eh, ele foi uma junção de muitas coisas que eu já tinha escrito. É, Ele é legal. resultado de uma pesquisa de 18 anos, sabe. Eu parei para pensar outro dia, eu falei: "Nossa, uns 15, 10 anos, 15 anos", fui ver, gente, 18 anos pesquisando essas frentes todas, sabe. E aí eu fui pegando, sim, os artigos que eu já tinha produzido, sabe, e aí eu fui juntando tudo isso e criando uma narrativa, juntando todas essas pequenas partes aí no processo e, claro, produzindo outras também, né. É um processo que vem aos poucos, né. Sim, sim. E, gente, vocês falam muito sobre trabalho, né, no dia a dia de vocês. Qual seria acho que tem alguma pergunta principal que hoje a gente pensando atualmente, pensando em 2016 ou 2016, olha onde eu tô, em 2026, que não sai da cabeça de vocês, que vocês acham que mais ocupa a mente de vocês ou talvez das mulheres que leem vocês, que acompanham. O que que vocês acham que tem sido mais colocado na roda quando a gente pensa em trabalho hoje em dia? Olha, do meu lado aqui, né, por pesquisar sobre trabalho das mulheres, a gente ainda, no caso, a gente está, né, no momento que se fala muito sobre o trabalho do futuro, sobre inteligência artificial, mas é muito curioso e triste e ao mesmo tempo instigante para quem está pesquisando, é que no caso das mulheres a gente ainda está discutindo, a gente está muito mais olhando para trás do que para frente, no sentido de que, a gente no caso das mulheres, por exemplo, eu pesquiso muito sobre o trabalho do cuidado, porque não tem como falar de mão de obra das mulheres sem falar sobre o trabalho do cuidado.
que é majoritariamente feito pelas mulheres e tudo mais. E aí a gente está em 2026 ainda, discutindo coisas que não avançaram. Então no meu caso aqui, pesquisando sobre o trabalho das mulheres, eu ainda estou olhando mais para trás para entender a origem, né, da situação que a gente ainda enfrenta para poder, né, construir junto com elas ali as mudanças que a gente quer para o futuro. Né, então é interessante porque a gente ainda para as mulheres, a gente ainda está nesse meio termo, né, sempre a gente ainda vai pensar as carreiras do futuro, vai pensar inteligência artificial, vai pensar tudo isso, mas a gente ainda está parado olhando para trás, porque ainda precisa resolver muita coisa. Então tem essa dualidade aqui no meu caso. E Thaís, e se Verdade. puder, conta um pouquinho pra gente melhor sobre a página do Elas Trabalham, o que que ela é e como surgiu pra você? Legal. Bom, a Elas eu fundei a Elas em 2020, nessa coisa da escrita, né, eu já fazia projetos, enquanto jornalista, já tinha trabalhado na redação, tinha a minha agência, atendendo alguns autores já e fazendo assessoria de imprensa, e eu queria criar um projeto que fosse meu, né, porque eu atendia gente muito grande, então a Kátia Damasceno é uma que depois se tornou uma autora, né, na Rapra, a gente trabalhou juntas muitos anos, e outros grandes influenciadores. E tudo que eu fazia era dessas pessoas, né, o cliente leva embora. E eu queria criar um projeto que fosse meu, de um assunto que eu gostasse. E eu sempre tive essa coisa com o trabalho, assim, porque é essa visão de o trabalho vai me fornecer renda e isso vai me dar independência financeira. Então eu vou ser uma mulher independente através do trabalho. Isso era só a superfície ali que eu A pontinha do enxergava. iceberg. Bem pontinha, eu falei: "Quero investigar esse tema". E aí criei a Elas para poder pesquisar sobre isso. A Elas, ela é uma plataforma, então hoje a gente, claro, tem uma presença maior no Instagram, que é, enfim, a rede social que é vigente, que é a que mais pulsa, mas a gente tem outras frentes também. E assim, o nosso cerne, o nosso DNA a gente quer investigar a mão de obra e trabalho das mulheres. Eu gosto sempre de falar que a Elas não é um projeto sobre carreira, porque Maravilha. carreira era o nome, a editoria que geralmente é o que a gente encontra. Só que muitos temas não entravam nessa carreira. Carreira falava muito de um lugar de, só para quem está no corporativo, só para quem tem determinadas formações, e eu achava que tinha nessa coisa do jornalista, eu quero um lugar que ainda não está sendo discutido. E aí veio nessa coisa de eu quero, trabalho e mão de obra. Tem essas E lacunas aí, ainda, né. amor, você entra, tem tanta Nossa, é muita coisa, que coisa aí mesmo. também, aí, né, para o jornalista vira ao mesmo tempo é muito legal, porque você tem muito assunto. Então hoje o nosso DNA a gente produz conteúdo gratuito, a gente tem, né, nas nossas redes, na newsletter, LinkedIn, a gente tem uma comunidade de assinantes, a gente desenvolve ações com marcas, desenvolve projetos próprios, aí a gente foi crescendo, mas é essa Maravilha. coisa de investigar as mulheres e a nossa mão de obra. E aí, Carol, lembrando então, pensando naquela pergunta do trabalho, o que que você acha que, pensando até nas mulheres que te procuram ou no que te interessa hoje em dia, o que você acha que está mais pulsante, assim, que pergunta te ronda quando a gente pensa em trabalho hoje em 2026? E 26? E aí, se Uhum. puder contar pra gente um pouquinho depois sobre o que é o seu livro ali, qual o cerne do seu livro? Claro. Eu acho que as discussões sobre trabalho que mais eu percebo, né, acontecendo por aí é se o meu trabalho vai existir daqui 5 anos, daqui 10 anos. Acho assim, as pessoas estão receosas mesmo, né, dessa transformação tão disruptiva, né, que toda essa tecnologia está trazendo para o universo do trabalho. Por isso, quando a Thaís fala, né, é um assunto, eu acho que é um dos assuntos mais proeminentes, assim, né, É. onde tem mais dúvida mesmo, e as pessoas têm muito interesse nisso, né. Então é pano para Principalmente manga quando a gente mesmo para. pensa em jornalista, escritora, né, olha só. Totalmente. Então, assim, o que que vai acontecer com o meu trabalho e como é que eu me preparo? Eu acho que esse é um tema, inclusive dentro das corporações, muito forte, assim, como é que eu viro uma célula que desenvolve pessoas o tempo inteiro? Porque tem os estudos que vão mostrando que o tempo de vida útil do conhecimento hoje, e conhecimento não é um dado, né, assim, o que eu sei, é tipo tudo que a gente aprendia numa faculdade, ou seja, conhecimento é aquele arcabouço de informações e, né, e sabedorias que nos habilitam a exercer alguma profissão, né, tá útil, assim, no mercado de trabalho. O tempo de vida útil, gente, tá que era, sei lá, 30 anos, vai, a gente estudava uma faculdade, ficava 30 anos de carreira usando aquele conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento, as pesquisas estão mostrando que o conhecimento está durando 2 anos e meio, 3, e que daqui Nossa, a olha pouco vai só. durar 6 meses, Isa, sabe, assim? Eu acho que as pessoas estão realmente
muito preocupadas, e as empresas preocupadas em que ninguém fique obsoleto no sentido do que precisa para a gente continuar produtivo, né? Então, eu acho que as empresas hoje, eu enxergo empresas hoje como células de aprendizagem. E muito naquela linha de que a gente precisa aprender a aprender, o processo da aprendizagem para a gente ficar cada vez mais autodidata, né? Aprendendo a aprender sozinho. Aprender a desaprender, que é essa flexibilidade radical de que ontem eu pensava uma coisa e de repente hoje, porque eu vi isso, conectei com aquilo, aconteceu algo no mundo, eu já penso diferente, Nossa, sabe? isso é muito importante hoje em Essa dia. flexibilidade mental, né? Mas com as mulheres, e aí vem a psicanalista, né? Porque eu atuo muito com as empresas, mas eu também estou na clínica, né? Uhum. Eu acho, gente, que assim, vocês já ouviram falar daquela pesquisa que diz que assim, tem uma vaga de trabalho. E aí tem 10 atributos, assim, 10 coisas que uma pessoa precisa ter para poder se aplicar para aquela vaga, né? É um clássico isso, não é? Os homens, se eles têm 4, eles acham que eles estão prontíssimos para aplicar para aquela vaga, porque o resto eles vão aprender ali, né? Junto com os desafios do trabalho. Nós, mulheres, se a gente não tem as 10, É a gente verdade. acha que a gente não está apta a aplicar para aquela vaga. E eu acho que, como está tudo mudando o tempo inteiro, esse contexto de extrema mudança, as mulheres ainda estão mais receosas e se enclausurando ainda mais, sabe? Assim, eu não estou pronta para o mercado, eu não estou pronta para o mercado, eu não estou pronta para mudar. Por exemplo, eu fico aonde eu estou mais receosa de transição de carreira. Eu tenho sentido isso, sabe? Eu tenho conduzido muitos processos nesse sentido com as mulheres, de alguma forma ser, né, esse campo de segurança para que elas possam continuar avançando nas suas carreiras ou fazendo transições de carreira, né? E mais também empoderadas para empreender, de repente, né, assim vai. Isso eu tenho percebido muito também, a gente vem falando menos de emprego formal, Uhum. muito mais de trabalho mesmo, essa questão de, o que eu faço e aí essas mudanças, né, tem pesquisas que mostram que a gente vai ter de 3 a 5, a gente vai transicionar de 3 a 5 vezes carreira. A gente é médico, vira advogado, vira psicólogo, mas nem são essas as profissões, sabe, são profissões que ainda nem vão existir, Né, assim, que né, ainda então vão ser criadas, nossa, né. eu acho que o que você faz é realmente, assim, tá posta essa discussão e ela tá quente o tempo todo, né, assim, e as pessoas se sentem seguras, eu acho, por ter uma página como a sua, sabe. Tem gente discutindo isso. Conversar, gente, é a maior ferramenta, eu acho, de a gente se sentir seguro, sabe, no atual Exato. contexto de mundo. Vamos falar sobre o assunto, porque o cérebro entende isso, sabe, a psique entende isso. Quando a gente se coloca na direção de algo que é duvidoso, parece que a gente já mandou a informação de que: "Calma, a gente já está indo na direção que precisa estar", então o medo dá aquela aliviada e brota um pouco mais de coragem para a gente seguir, sabe. Eu acho que é um pouco isso que eu É, tenho não. visto aí. E eu acho que talvez isso se relaciona muito com o que a Thaís fala, né, Thaís, porque existe essa incerteza, então você tem um ecossistema, a página, tem o Elas Trabalham para falar de trabalho de uma forma geral, então acho que devem vir muito essas dúvidas também, essas incertezas. Eu acho primeiro assim, eu já quero dizer que eu sou a pessoa eu defendo a bandeira de claro, né, todo mundo tem acesso a fazer terapia, mas essa coisa de você conversar, você falar, porque eu sou a pessoa que tudo eu gosto tanto de psicanálise, de psicologia, porque eu gosto dessa investigação. Eu tenho essa coisa do incômodo, tá, mas por quê? E aí você então primeiro eu já acho a sua profissão extremamente necessária, eu acho que assim, sempre foi, agora eu acho Ela que vai vai ser existir daqui a muito. uns anos? Pelo amor de Eu Deus, eu acho que acho que essa daí Posso vai ficar tranquila? essa vai. essa daí o professor que é a professora que forma vocês não pode acabar. Então eu acho que tem esse lugar, a gente fala muito, a gente tem muitas psicólogas e a gente brinca que dá pra gente criar uma elas trabalham só para psicólogos e para advogados, que é o Olha só. público, de profissionais que mais segue a gente. E dentro da comunidade também do clube Elas Trabalham, a gente tem muitas meninas e fala também muito sobre a importância, o quanto a terapia ajudou a gente. Claro, de novo, não é todo mundo que tem acesso, e aí as profissionais que usam as redes sociais também para, né, vocês que trazem o conteúdo de uma maneira mais acessível, também é muito importante. Mas você sabe que você estava falando e você pegou esse recorte, né, essa pesquisa é muito famosa, acho que é uma pesquisa do LinkedIn, né, que Exato. mostrava que as mulheres não tinham essa precisavam estar muito prontas, né, dentro do que elas consideravam prontas para poder arriscar ou se posicionar. E é muito interessante, porque o meu trabalho é o passo anterior a isso. Hum. Nessa investigação de, tá bom, então vamos entender por que a gente supostamente é assim. Não supostamente no sentido de que não sejamos, mas o que tem na sociedade, na nossa criação,
que leva a fazer com que a gente duvide tanto do nosso potencial. Se nós somos, né, esse é um dado que a gente discute muito lá, as mulheres são a maioria, né, nos bancos das universidades, com mestrado, com pós-graduação, É. por que que a gente não está na liderança, né? Se nós entregamos essas empresas geridas por mulheres entregam melhores resultados, por quê? E ao mesmo tempo que no raso a gente sabe, é uma sociedade machista, é uma sociedade que olha, é uma mulher, então não tá preparada, não vai estar. Mas é cavucar a estrutura, sabe? Então, assim, por que que a gente precisa ter os 10 requisitos e o homem com 4 ele vai arriscar muito mais? Porque a gente é criada, né, tem toda uma questão da criação. Então você foi falando e eu falei: "Cara, que interessante", é isso, assim, é o que você trata ali, o que você também aprofunda, a gente tá ali também pesquisando ainda mais atrás. E acho que são essas coisas que vão se complementando, né, eu acho que é muito importante, concordo super com você, Carol, a gente precisa falar das coisas. A nossa audiência, isso é uma coisa que ao mesmo tempo eu acho muito legal, porque é o meu perfil, é uma audiência de mulheres mais velhas, de 34 a 54 anos, Uhum. diferente geralmente a rede social tem mais essa coisa dos 20 e poucos, né, então é uma audiência mais velha e é uma audiência que gosta dessa, né, elas comentam textões, elas gostam de conteúdos profundos, sabe, Gostam da então conversa. gosta. Tem um filósofo chileno que eu gosto muito, a gente perdeu ele na pandemia, chama Humberto Maturana. E eu sempre estudei muito por trabalhar com transições organizacionais, né, mudança de comportamento do ser humano e tal. Essa questão da mudança, a teoria da mudança, eu fui estudar muito isso, né. E aí, com o Maturana, eu aprendi que, assim, a ferramenta mais transformadora que existe é uma conversa afetiva entre 2 seres humanos. Nossa, Entre é seres verdade. humanos, né, então assim, ele fala: "Não há nada mais poderoso para a transformação do que uma conversa afetiva de um ser humano com outro ser humano", assim, né. A gente se transforma a partir de uma conversa e ela precisa ser afetiva, né. Ela é uma conversa amorosa, né, ela é É uma o que faz toda a conversa. diferença, né. E vocês escrevendo tanto sobre trabalho, seja nas redes, seja nos livros, seja na pesquisa, quando vocês começaram a notar que isso era realmente um tema importante hoje para virar texto? E quando vocês estão escrevendo, isso vai também a gente sabe que a escrita segue muitos caminhos, você estava até contando um pouquinho do seu processo do livro. Uhum. Quando vocês estão nesse processo da escrita, da criação do texto, isso ajuda vocês também a entenderem melhor esses processos de pesquisa e de trabalho que vocês estão se envolvendo hoje em dia? Como é essa ferramenta da escrita para vocês? Quer falar que você escreveu um livro, aí é outra brincadeira. É, você tinha até perguntado, né, assim, como que você chegou no tema do Sim. livro, né, e tudo. Eu falo que, assim, até foi isso que me levou para o jornalismo, que eu sou Uhum. uma curiosa, assim, Acho que vocês inquieta. 2 têm É, isso muito em assim, é uma comum, é. coisa, assim, sabe, é uma curiosidade que não me cabia. Eu acho que eu busquei o jornalismo justamente porque eu tinha muita dificuldade de escolher o que eu ia fazer. Porque eu gostava de tudo, gente, eu gostava, assim, daquilo que era de exatas para humanas, sabe. Aí eu me lembro que eu fui fazer economia, porque era exatamente a junção das exatas com a com as Olha só. humanas, assim. Meio Mas do eu sempre fui mais caminho. das humanas, né, minhas melhores notas eram de redação, né, era de português, era de história, de mas assim, eu acho que eu escolhi o jornalismo porque eu poderia trabalhar com muitos temas. Então eu poderia me aprofundar nessa pesquisa sobre múltiplos temas, né. E também por esse lugar de gostava do passado, mas eu ficava muito interessada naquilo que estava sempre nascente. Eu me lembro, sabe como eu cheguei na psicologia positiva, por exemplo? Eu estava fazendo uma pesquisa para o board de uma grande empresa, do que eles precisavam estudar, justamente agora onde a gente aprende de um jeito diferente. Aí eu bati numa matéria de uma revista de negócios que falava que a aula mais popular de Harvard desde o ano 2000 era uma matéria sobre felicidade. Aí na hora Olha eu falei só. assim: Harvard? Negócios? Felicidade? Já fiquei com aquela, sabe, pulga atrás da orelha. Peguei o nome do professor, comprei o livro. De repente, gente, em 3 anos eu tinha lido pelo menos uns 11, 12 livros, assim, de psicologia positiva e era nas madrugadas. Eu me lembro que meu ex-marido acordava e falava assim: "Você tá com a luz acesa lendo, são 3 horas da manhã". E eu falava assim: "Não, é que tá nascendo um movimento, tá nascendo um Tem negócio essas no mundo". obsessões, né, que a gente tem. Que era assim, essa coisa do novo. Legal. Mas enfim, era a curiosidade que me levou para o jornalismo, de alguma forma, era esse eu poder ir para múltiplos interesses. E eu até falo que eu não fiz transição de carreira, eu fiz acumulação de Foi mesmo, porque assim, eu não abandonei o jornalismo,
Eu acho que o jornalismo foi evoluindo até o livro, digamos assim, né? Nossa, eu me identifiquei muito com a acumulação de Não carreira. é? E Trazendo eu empreendi. coisas. E aí, por empreender, eu nunca fui, né, uma CLT ali formal, de não poder. Tem gente que assina, né? No seu contrato de trabalho, você não pode fazer outra coisa. Então, eu não poderia, gente, fazer isso, porque eu fui, Uhum. né, fazendo todas essas coisas em paralelo, assim. Aí a psicanálise veio, né? E, enfim. E sigo ainda, tá? Em mais coisas aí. Mas eu acho que o processo do livro, ele foi um processo de criar uma narrativa própria para várias coisas que estavam fragmentadas, né. E aí também um pouquinho da Carol pesquisadora, um pouquinho da Carol contando a sua própria história de vida. Eh, então assim, eu falo que o livro traz tudo que eu estudei e pesquisei, que eu achei interessante, não só pesquisa mesmo e dados, tantas pessoas, né, a epidemia da solidão está nesse número, no Brasil, no mundo e tal, mas todos os autores, pesquisadores, pensadores que foram me encantando ao longo do tempo, eu trago eles, né, de pouquinho em pouquinho, eu Legal. cito todos eles. Aí alguém outro dia me escreveu também, falou assim: "Nossa, Carol, eu saí com uma lista de livros para ler depois do seu", que eu falei: "Foi isso que A aconteceu quando". escrita e a leitura, elas, são também esse diálogo, né, Esse com outros diálogo com as autores. nossas referências, não é, com os Exato. A autores que nos referência transformaram, certo? Mas ao mesmo tempo eu conto as minhas andanças pelo mundo também. Então assim, eu conto quando eu fui para Okinawa, no Japão, conhecer a comunidade de mulheres centenárias, eu Legal. conto quando eu fui conhecer o Butão, que tem o índice de felicidade interna bruta e que tem a dimensão da vitalidade comunitária. Eu gosto também, eu sou aventureira, né, de ir em loco e pesquisando, então o livro também traz essa narrativa da minha vida, né, começa com as minhas inquietações como jornalista e vai terminar nesse lugar que vira psicanalista e que está observando esse movimento da psicologia se unindo aos negócios, à economia, ao direito. Vocês já perceberam isso? que Primeiro que tá eu acho que tudo a gente entrelaçado, a né. história da psicologia que você É. estava falando, que é assim, quando que a gente imaginou, o ano passado, o segundo curso da FUVEST mais procurado, né, assim, todo mundo querendo fazer psicologia, sobrava vaga, gente, era assim, né. Mas aí olha só, aquela história de economia comportamental, os últimos Nobels de economia são todos dentro desse campo novo da economia. O que que é economia comportamental? A psicologia da economia. Se a gente olhar todas essas novas profissões de justiça restaurativa, de mediação de é a junção da psicologia com o direito. A gente está vendo a psicologia se unir a todas as outras áreas do conhecimento e a gente está vendo esses campos nascerem, né. E vai Então vendo as coisas se transformarem, né. eu falo que a psicologia devia ser aquele curso de fundação, É verdade. devia estar nas escolas inclusive, sabe. Assim como tecnologia, né, pelo menos a anatomia da tecnologia, né, a A filosofia da introdução tecnologia, a ali, né. introdução à tecnologia. E depois a gente vai juntando, É depois a gente vai, verdade. né. Eu acho que isso acontece muito porque e aí vem entrar no nosso campo aqui de pesquisa, que é trabalho, a gente durante muito tempo, e isso acho que é a nossa grande crise do trabalho agora, porque a gente entendeu que o trabalhador é um ser humano, né, e você Nem todo contrata mundo entendeu é, ainda. tamo aí, exatamente, assim, Mas É um a recurso, gente é muita gente. recurso humano, é um É, recurso. Isso. e né, aquela coisa de você contrata a mão de obra, você não contrata a mão de obra da pessoa, você contrata a pessoa. Uhum. E durante muito tempo não, o trabalhador ele, né, entrava, aquela coisa cumprir, acabou. E eu acho que a grande crise entra também, né, por que que a gente está olhando para todos os assuntos também, né, do ponto de vista comportamental, eu acho que vem muito desse lugar, a gente entendeu que não dá para tirar o ser humano da equação, né, Não dá, então acho que gente. todos os temas passam por isso. É muito interessante conversar com jornalistas, porque você vai se você se vê, né, Vai e se nas identificando, falas, né. você falou nessa coisa do processo do jornalista de você, né, você se interessava muito pelo que está posto, pelo que está acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu me interesso muito pelo passado, então eu tenho muita coisa da história, eu sempre tudo que eu escrevo sempre vai ter um viés histórico, eu sempre vou cavucar a história, mas ao mesmo tempo também, a veia do jornalismo vem de eu: "Tá bom, eu tô olhando para a história, mas eu quero olhar para as histórias daqui também, essas histórias reais". Então, eu ainda, né, faz uns 2 anos que eu tô pensando no mestrado. Só que eu sempre fico, falei: "Mas eu não quero perder, eu gosto de ser pesquisadora, mas ao mesmo tempo eu não quero perder a veia do jornalismo, que é olhar para as histórias das pessoas". E eu tenho Importante. esse medo de ir para o mestrado, para o acadêmico e ficar olhando só para o livro e esquecer das pessoas. Então, Uhum. estou aí. E você falou, né, no meu caso aqui, você escreveu um livro, né, e acaba eu acho que você tem um espaço que você produz um texto maior, digamos assim. Então um artigo que é maior, um livro que você tem mais espaço ali para reunir, apesar de ser difícil você reunir, né,
18 anos de pesquisa num livro. Por isso que você vai É lançar é um trabalho de outros. recorte É um também, trabalho, no meu caso, De edição profunda. profundo o Exato. tempo todo. Eu brinco isso com os autores, né, que eu falo: "Chega uma hora que eu tiro o livro da mão deles e falo: 'Chega, porque se eu deixar com você, você não vai me Não entregar'". acaba, isso é verdade. No meu caso, a escrita ela tem vários lugares, assim, como jornalista, eu escrevi durante 5 anos eu trabalhei na redação, e eu sempre trabalhei no jornal, na TV, dirigindo, sempre com polícia. E aí Olha você só. não tem é difícil você colocar qualquer tipo de literatura, do que a gente chama de literatura, Hum. é tudo muito Eu acho que é eu o tinha mais facilidade, jornalismo. porque eu era da editoria de cultura, e vez ou outra me Você emprestavam consegue para o plantão de criar. cidades, eu ficava É, perdidinha. amor, polícia é É, aquilo, é o básico do 3Qs PCO, entendeu? O que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, acabou. E sempre aquela briga por espaço ali, principalmente dentro do jornal, na TV exato. também. Então eu não tinha muito espaço. O meu pouco espaço criativo dentro da quando eu estava na redação, era quando eu ia escrever matérias de publicidade. Eu tinha que, né, você tinha que escrever uma matéria para um cliente, e eu conseguia trazer um pouco de jornalismo, mas só. Quando eu fui, né, abrir a minha agência, aí eu estava muito mais no lugar de assessora de imprensa também, você não consegue, você não escreve muito, né. A minha escrita como ghostwriter, depois a gente até pode falar mais, aí eu consigo você consegue brincar um pouco mais num livro, aí eu me divirto, mas ainda assim eu tô escrevendo para uma outra pessoa. E quando eu tô escrevendo na Elas, o meu desafio é, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que é esse processo que você brilhantemente trouxe, que é você pegar todas as suas ideias, todas as suas referências, e falar: "Agora eu vou sentar". Eu terminei um texto hoje de um livro que eu preciso entregar, e é tão gostoso. Você começa, você fala assim: "Gente, como É é uma que eu vou delícia. colocar tudo isso num texto?". Quando você termina, você fala: E faz tanto "É sentido, daí você fala: "Ai, que maravilhoso". legal". Mas no meu caso, eu tenho um ponto que é eu escrevo para o digital, principalmente para rede social. E é muito difícil, porque mesmo a minha audiência gostando de conteúdos mais densos, pedindo isso, é a rede social. Para esse conteúdo chegar, tem um algoritmo e tal. Então, o que eu tento encontrar, assim, E tem que ter um poder de é síntese enorme, É. né. que é uma dificuldade, porque eu adoro um textão, Uhum. e aí esse poder de síntese é o poder, e eu fui cada vez mais o recorte do recorte. Então, assim, eu leio muito, e aí é bom que você tá pesquisando alguma coisa, é isso que você falou, de você varar a madrugada, você fala assim: "Vou comprar todos os livros sobre esse tema", porque eu pesquiso sobre esse tema, então eu tenho um argumento. Mas essa coisa, é você lê, aí você tem um tema ali, tudo você tem que transformar numa pauta, aí você vai mergulhar aquela pauta. Você não vai conseguir abordar todos os assuntos, todos os vieses, e ainda assim, ao mesmo tempo, também a audiência às vezes vira e fala assim: "Ah, mas isso aqui". Então eu tô o tempo todo também. Você tem que, diferente de um livro, diferente de um artigo, a síntese da síntese, é o foco do foco, e ao mesmo tempo num espaço que é a rede social, que às vezes a pessoa nem leu e ela já tá dizendo: "Ah, mas faltou isso aqui". Uhum. Então tem Nossa, esse é difícil, é. desafio, é. Eu não sei, mas, se você concorda com isso, mas eu talvez essa quando a psicanálise chegou na minha vida e eu comecei a me interessar muito e perceber o poder transformador das conversas, eu sei claramente que, né, numa rede social a gente não tem a As potência pessoas tá da difícil conversar lá, né, nossa. mas hoje em dia eu faço também, né, conteúdo ali, de alguma forma eu tenho essas pilulinhas que eu me coloco, né, para escrever e faço artigo mensal e tudo mais, né, então desde essa pequena coisa que é um post, né, até os artigos e aí livro, então eu acho que eu tô com essas 3 instâncias, assim, Você é presentes feliz, hoje na você é uma minha mulher vida. feliz. Mas o que eu coloco ali de expectativa no post hoje é mais o diálogo mesmo, assim. Então, às vezes, eu fico pensando que eu vou plantar uma sementinha Exato. e que, às vezes, é até quer dizer, muitas vezes é justamente para ver o que que as pessoas pensam sobre o assunto e aquilo me gerar uma pauta para uma coisa maior ou alguma coisa que vira uma pesquisa até para o livro, sabe. Ah, legal, que Então às vezes pode vir até o que a Thaís falou do: "Ué, mas espera aí, você não falou de tal coisa", aí você fala: "Ah, olha Exato. aqui o interesse então interesse onde tá, nisso e né". tal, é. E agora eu tenho feito um exercício que, assim, eu também tenho essa mente, aí de repente eu quero provar um ponto, né, ou pesquisar um ponto muito grande. Aí a gente começa a produzir o post, eu falo: "Gente, tem 3 ideias no post, só pode ter uma". A gente fala, sabe, tira, tem 2, essas 2 vão virar outro post, sabe. Exato. Mas é engraçado mesmo, isso é muito verdade, são processos completamente diferentes. São. E que se talvez você fique muito só em um, faça falta no outro, porque a gente gosta dessas 3 instâncias da escrita, né, digamos assim, né, esse o envolvimento nesses 3 níveis, assim, né.
Só para dizer que 3 aqui, porque poderia, a gente poderia, né, colocar uma outra ordem aqui nessas coisas, mas acho que é isso. Eu comecei a me interessar mais, porque me dava um pouquinho de angústia também, essa Uhum. questão de post, 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 A sabe? presença digital, né, que tem uma E cobrança você também, é quase por exemplo, a gente trabalha com comunicação, então ainda é um caminho um pouco, não sei nem se mais fácil, mas um pouco mais que a gente está acostumada. natural, Agora né. pensa para pessoas que estão, né, em outras Em carreiras, outras outras carreiras. profissões, e existe essa cobrança também, né, do conteúdo, do estar presente, é difícil mesmo. E eu acho legal ouvir vocês, que vocês são escritoras e autoras e jornalistas e pesquisadoras que estão ali na não ficção. Então eu acho legal que vocês foram falando ali, de certa forma, muito sobre Ah, processo criativo, sem perceber que estavam falando de processo criativo, né. Por exemplo, a Carol trouxe muito ali que gosta de ir para os lugares, tem as andanças dela para poder colher essas histórias, então você vai no lugar, você sente o cenário, você vê de quem você quer escrever, você vê o que você quer falar. A Thaís vai na pesquisa e tenta ir na síntese, mas tenta ir na curiosidade do que as pessoas vão querer saber, que histórias que ela quer contar. E pensando um pouco nesse cotidiano de vocês, quando pensa que vocês são mulheres que trabalham muito, que falam de trabalho, como vocês acham isso, a gente aqui discutindo mesmo, tentando pensar, como as mulheres podem hoje em dia conseguir, conciliar esse espaço do trabalho, das relações de trabalho, do ter que estar nesse trabalho, entregar, demandas e tudo, e conciliar um lado criativo também. Como é isso para vocês, que têm projetos pessoais, tem projetos de vocês que se encaminham super bem, tem um lado criativo muito presente, apesar de ter um lado de trabalho muito forte, como vocês conciliam essas 2 coisas? Pra gente pensar, porque as autoras falam muito disso daqui, até às vezes poetas, a gente pensa em poesia, isso sempre Fala aí, surge. Carol, pra eu aprender com você, porque eu tenho um péssimo defeito que eu transformo as coisas em trabalho. Terrível. mas isso é pode ser uma defesa psíquica, digamos Olha aí. assim, mas Vou levar pra minha psicóloga esse é bom, assunto. porque aí você, na verdade, talvez seja um mecanismo seu de colocar isso na prioridade, de dar Ah, vazão olha para É, isso, só, sabe? ó, De faz dizer, de tem uma sentido. validar explicação. um espaço para isso na sua, né? Enfim, gente, Olha mas só, sessão de análise. Tá De aberta a nada, sessão? viu, gente? Trouxe obrigada. aqui meu É. problema pra ajudar vocês. É, mas eu acho assim, ó, quando a gente olha toda essa questão do envolvimento das mulheres com o trabalho também, é, as mulheres, existe um número alto hoje de mulheres que estão sim ou estacionando as suas carreiras ou interrompendo as suas carreiras porque subir, digamos assim, né, na hierarquia profissional envolve um desequilíbrio muito grande entre vida pessoal e profissional. Essa É é a maior barreira verdade. que as mulheres enfrentam hoje para seguir nas carreiras e seguir evoluindo as carreiras. Tal como a gente enxerga as carreiras ainda hoje, que isso vai mudar bastante nos próximos anos e bem, Espero bem, que bem sim. rápido, né? Uhum. Mas sim, tá? Essa questão do equilíbrio entre profissional e pessoal é o que mais interrompe, né? Agora, como você estava falando, Isa, que é assim, é muito difícil você ficar criativo, e aí eu traduzo isso no universo do trabalho, assim, é muito difícil você manter performance se você se desequilibra, se você está vivendo só o seu ser profissional. É É verdade. muito contraintuitivo isso, mas é muito verdadeiro. Se a gente abandona os nossos espaços que não são profissionais, né? E esse espaço não profissional, vamos dividir ele em dois, por exemplo, você viver momentos com você, o seu autoconhecimento, as suas questões, né? O tempo consigo mesmo, a solitude que a gente. E se você abandona na sua vida pessoal o seu tempo para as relações, para socialização, que é o que vem acontecendo hoje, meu livro nasce desse tema, né? Você não performa tão bem. Cai a performance. Olha isso. Nossa, eu quero já marcar a minha sessão com a Carol. Mas é esse, o ponto do livro, né? Você até perguntou em algum momento sobre o que que é o livro, né? Por que da escolha do tema do livro. O livro fala sobre relações. Eu falo que todos os caminhos me levaram para as relações. Essa acumulação toda de carreira, tudo isso me levou para as relações. Então, assim, estudando cultura organizacional e performance profissional, eu chego nas relações. Estudando felicidade, psicologia positiva, que é a ciência, né, da felicidade e tal, psicodinâmica do trabalho, eu cheguei nas relações. Então vamos lá. A psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, está há 45 anos estudando, recuperando pesquisas que são muito mais longas, né, de longa data do começo do século XX, e eles chegaram no ponto de que existem alguns aspectos que nos garantem felicidade na vida. Que é felicidade? A gente tem um bom nível de satisfação com a vida, né? Sentir que está fazendo sentido a vida, né? Não ter, é o oposto da desconexão com a vida, né? E de todos os aspectos, o principal são relações de qualidade. Então é isso mesmo, assim, as relações são o que mais podem nos garantir felicidade. Na hora que a gente olha
as pesquisas de trabalho, os maiores gatilhos de adoecimento mental no trabalho, que é a desconexão com o trabalho, são gatilhos relacionais. É a relação com o chefe, a relação com os pares, o ambiente tóxico. É verdade. Vocês entendem? Assédio. Eu aqui. Então, assim, e a gente fala, por exemplo, burnout, que a gente vem falando muito hoje, né? Que é essa exaustão, você ficar improdutivo de tanto que você, de alguma forma, focou no trabalho, né? E tal. Todo mundo acha que é volume de trabalho, que a gente chama de sobrecarga de trabalho, mas não é. De todos os gatilhos, sobrecarga de trabalho é o que está mais embaixo. Adoece São as também, adoece, relações. mas são gatilhos relacionais. Então, assim, estudando trabalho também chega nos gatilhos relacionais. E aí eu falo que a psicanálise também, e talvez estudar inovação e futuro, é pensar nos jovens. Né? Então, Uhum. você olha para um movimento, para uma tendência, você fala onde a gente está nessa tendência, tá? Ela está atingindo o seu pico, ela ainda vai subir, né? Assim, vai ser uma coisa que vai se agravar. Olhando para as novas gerações e para toda essa entrada da inteligência artificial e tal, eu acho que a habilidade que está mais em xeque é a relacional. A gente Com já tem um certeza. dado, gente, que hoje o primeiro uso de IA é para terapia, pra conversas pessoais e muito puxado pelos jovens da geração Z. Olha só. É. Tem um dado que diz que Que complicado isso, né? 56% das pessoas hoje no mercado de trabalho preferem trabalhar sozinhas. O que significa isso? Que eu estou me sentindo mais produtivo, eu e a minha IA, eu e o meu agente, e as pessoas, o meu colega de trabalho, as pessoas que estão em volta, começam a se tornar uma barreira e uma fricção no meu processo produtivo. E a gente vai agravar ainda muito essa questão dessa atrofia das habilidades relacionais, né. Eu falo que tá tudo bem, tá posta, esse cenário hipertecnológico tá posto, a gente não pode se negar: "Ah, eu não uso isso, eu não", porque senão a gente realmente fica obsoleto no mundo, mas a gente tá tendo que pensar cada vez mais, isso é bem filosofia, né, a gente tá tendo que pensar o que é ser humano, pra gente poder entender até que ponto a gente pode ir pra não atrofiar aquilo que é humano, e aí a gente dissocia, que é a palavra do né, que traduz adoecimento na psicanálise, né, assim, eu dissocio. Eu adoeço, eu fico improdutivo enquanto um ser humano, né. Então, a gente vem atrofiando as habilidades relacionais. A gente vem falando da IA, né, intimidade artificial, porque a gente passa muitas horas por dia nas mídias sociais, e o brasileiro chega a passar 3 horas por dia nas mídias, tá, são 9 horas e pouco por dia conectados, acho que é o segundo país do mundo, e o primeiro em tempo nas mídias sociais. E aí, o que que acontece? É muito importante isso, tá, que assim, não é neutro para a psique esse tempo que a gente passa como telespectador da vida alheia, tá. Eu falo que é a pseudo-relação, então assim, parece que a gente está muito próximo e se relacionando, mas é uma Não pseudo-relação tá. nesse caso, por quê? Porque o que nutre uma relação é o papel que eu tenho de verdade na vida do outro, é o impacto que eu tenho, que gente, não precisa ser a pessoa que mais me transformou na vida, tá, mas assim, eu preciso ter um impacto na vida do outro, real. Se eu tô só na migalhinha, né, se eu tô só no likezinho, eu gasto muito tempo e todo esse tempo é uma mensagem para a psique, que é um pouco inconsciente isso, de que assim, você não tem um papel ali, você não tem um papel ali, você não tem um papel. Não sei se vocês sabem, tá? Desculpa a má notícia, ser Ah, portadora da meu má pai. Lá notícia vem. nesse momento. Hã. A gente já sabe, eu acho que o Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade, Uhum. o quinto em depressão, o segundo em burnout, nós somos o primeiro em solidão. Nossa, olha onde estamos, hein. Mais Olha onde do que estamos. a Ásia. Eu falei bastante aqui, mas para você entender por Mas que que faz nossa, todos mas os faz muito caminhos me sentido. levaram para um livro sobre as relações. Por que que as relações importam tanto? Uhum. O elo entre performance, felicidade na vida e performance nos negócios. E eu falo que é um guia para a gente não atrofiar as habilidades humanas em tempos hipertecnológicos, porque o futuro ele é tão tecnológico quanto ele é relacional e emocional. Mas faz muito sentido tudo, Carol, e até trazendo um pouquinho para próximo da gente fala muitas vezes de escrita, de leitura, de livro, literatura aqui, isso tem sido muito colocado, por exemplo, o episódio mais recente a gente estava falando de clube do livro, a Uhum. gente estava discutindo por que que os clubes do livro estão crescendo tanto, e a gente estava justamente chegando nesse ponto, que é porque as pessoas estão sentindo falta de se encontrar, falta de ter Super. alguém para conversar, de ter um diálogo, então, quando você lê, vai para um clube do livro, e aí você encontra aquele grupo, aquilo vira algo
tão diferente do que tá lendo o livro sozinho, cria essa relação, essa comunidade que cria uma força muito grande para esse espaço de Muito leitura. importante. E eu tinha um professor também tenho ainda, a gente mas é porque ele já deixou de ser meu professor de escrita, que ele falava muito isso, né. A gente falava: "Ah, tá, escrever, que atividade que eu faço?" Ele fala: "Bom escritor, você tem que sair do sofá, Eu ia dizer tira a isso. bunda do sofá, você ficar ali só sentado no sofá, sentado na sua casa sozinho, às vezes você não vai estar vivendo". Então ele falava: "Tem que ir pra rua, tem que ir pra vida, tem que viver, encontrar gente, se decepcionar, eh acontecerem coisas boas, conhecer gente que você gosta, que você não gosta, isso tudo que vai te alimentando na escrita, na criatividade, nesse lado que você trouxe da performance também, então acho que se junta muito de forma certeira, assim. Foi isso que eu estava pensando enquanto a Carol estava falando, porque a escrita, às vezes, a escrita é isso, né, você sentar, você com todas as suas ideias e tal, e você colocar no papel. E com as redes sociais, ao mesmo tempo que facilitou a escrita, porque agora você tem um lugar, né, não só agora, né, você tinha os blogs e tudo mais, mas agora com as redes sociais, a gente produz muito conteúdo. Em Muito. tese, eu acho que, assim, a escrita, não tenho, né, nenhum dado oficial, mas a escrita, acho que a gente escreve muito mais hoje em dia. O problema é que, a gente, conectando com o que você falou, como a gente não tá vivendo o mundo, a gente tá colocando coisa na nossa cabeça, modelando um conteúdo, colocando aquele conteúdo ali, que pessoas com as quais a gente não tem contato, tá interagindo com aquilo e fica tudo ali, né. E aí que vem essa questão que eu falei do jornalismo, né, de eu tenho muito esse exercício de eu tô escrevendo, mas eu preciso pesquisar nos livros, mas eu pesquiso na rua. É ali que eu observo, principalmente porque se eu me propus a falar de trabalho e mão de obra da mulher, é na rua que eu vou ver isso, né. Então, assim, a maior parte das minhas pautas vem das conversas e vem das coisas que eu observo na rua. O nosso primeiro post viral, já faz uns 3 anos, mas era um post que falava: "Por que que não existem as véias da praça?". Que é esses véio esse, né, esse grupinho que geralmente a gente vê de idosos na praça Jogando um jogando dama, jogando dominó. dominó e tal, e a gente entrou na situação de por que que não tem a véia da praça? Aí a gente foi mergulhar, porque a senhora, a mulher, a viúva não, mas enfim, a mulher depois de mais velha, ela tá dentro de casa, então esse homem, ele saiu depois do almoço pra jogar dama com os amigos, porque a esposa ficou em casa lavando a louça do almoço, e aí ela vai cuidar dos netos, tal. Então a gente foi cavucando, então assim, veio desse lugar de observação. É verdade mesmo. E eu acho que essa coisa também complementando o que a Carol trouxe, você perguntou, né, do lugar do criativo, eu brinquei, mas é verdade, assim, eu tenho essa coisa de transformar em trabalho. Acho que vem desse lugar para conseguir dar prioridade, mas ao mesmo tempo com uma realidade que é muito comum nas mulheres, que é não existe o criativo para a mulher. A mulher não existe o brincar para a mulher. A gente se torna a mulher, primeiro que assim, a gente já tem um histórico de que as mulheres começam a trabalhar muito mais cedo, porque a gente é ensinado, já começa, você cuida de um irmão, você cuida da casa, você é responsável pelas tarefas da casa. Então você menstruou, você já não é mais criança para o mundo, de repente, de um dia para outro você já não é mais criança, então Uhum. você já não pode brincar com os meninos, você tem que ajudar em casa, então isso vai tirando essa coisa do criativo, do brincar. Hoje em dia a gente tá nessa febre, né, do livro de pintar, dos hobbies, mas ao mesmo tempo tem um lugar muito do comercial nesse sentido, né, de que não é simplesmente você pegar e pintar, você tem que ser o livro X, que custa X, com Com a a caneta caneta tal, X, etc e tal. Mas uma coisa que eu percebo, assim, lá na Elas, que a gente conversa também muito sobre hobby, sobre o criativo, sobre você sentar e escrever, é que a gente só são camadas, né. Primeiro que não tem mais esse espaço, não existe mais esse espaço de você fazer uma coisa só por fazer, sem nenhum fim, sem Nossa, nenhum isso mudou muito, Thaisa. exato. Então, assim, os homens têm os seus hobbies. A mulher não tem esse espaço para ela. Então, e aí se não é um trabalho, então não tem espaço na tua vida. Você tinha que estar fazendo outra coisa, você tinha que estar fazendo alguma coisa, útil do seu tempo. E eu acho que isso vai minando. Por que que eu falei lá no começo dessa escrita, né, de você simplesmente, porque a gente fala escrita, e talvez o teu público aqui já sejam mulheres que já escrevem profissionalmente ou já que pretendem escrever profissionalmente. E que gostam de ler ou de tentar É. buscar essa escrita do dia a dia também, Mas assim. é isso, assim, a gente se a gen as mulheres são as mulheres, é o público que mais lê. A escrita tá meio nesse lugar, né, mas é sempre essa dificuldade, essa barreira de como é que eu tipo assim, tirar um tempo pra eu ler, um tempo que eu poderia estar cuidando do meu filho, ou que eu deveria estar fazendo alguma coisa, fazendo a gente tá sempre ocupando o nosso tempo. Então eu acho que
resumindo, assim, a dificuldade da gente ser mais criativa é porque isso quando a gente vira adulto e as meninas viram adultas muito cedo, a gente perde esse lugar, É né, a verdade. gente vai ocupando, a gente tem que fazer alguma coisa útil, a gente tem que estar fazendo alguma coisa para outra pessoa. Eu vejo isso no clube, o nosso clube do livro lá, a gente se encontra aos sábados de manhã, no último sábado do mês. Eh É muito interessante como várias meninas, assim, demoraram para conseguir vir, porque tinha sempre um compromisso do outro, e agora tem várias que ela fala assim: "Não, esse é o meu dia, pô, o mundo pode Hum. desabar, eu Que vou eu vou ir". lá no meu clube de livro. É, Mesmo que tá não vivendo. consiga ler o livro, porque não conseguiu tirar um tempo e tudo mais. Então eu vejo, né, resumo, essa coisa do criativo também muito nesse lugar para mulher, de que Mas pega, é muito por não é aí, tanto que permitido, um não dos que eu consegui manter hoje em dia, pra mim, ainda bem, é o de ler ficção, e que eu vejo que muita gente, às vezes, não lê ficção justamente porque parece que não é e pela útil. E utilidade você tá ali: "Ah, eu pego um livro de ficção pra ler". Não, mas espera aí, eu podia estar estudando, eu podia estar lendo um livro que fosse mais útil pra mim de alguma forma. E às vezes isso da ficção é onde você vai estar também aprendendo de outra forma, ou vai estar só se distraindo, é também um espaço de entretenimento, esse do hobby. Mas a gente se cobra tanto que hoje em dia eu mesmo desenvolvo tô ali, vou escrever no meu caderninho alguma coisa, se sai alguma coisa: "Ai, mas será que isso aqui não rende uma newsletter? Não rende um negócio legal que eu vou poder desenvolver?" Aí você já começa a viajar: "Não, espera aí, que né, o que que eu produtivo, tem vou que ser que eu vou produtivo, né, produzir isso nisso é aqui?" muito a E isso gente tem um lado que é ruim, né, a gente tem que conseguir voltar também a fazer coisas pela gente. Por exemplo, quando era mais nova eu estudava piano, tocava piano Ah, eu também. mal e mal, assim, 10 anos de nunca piano. toquei super bem, nem nada, era bem mal e mal mesmo, mas era pra mim, tocava ali minhas musiquinhas e tal, e eu adorava. E hoje em dia a gente acho que vai perdendo um pouco esses espaços, né, e que são tão importantes. E eu queria perguntar pra vocês se tem alguma história de alguma mulher que vocês ouviram, de mulheres que vocês têm contato, que marcou vocês, quando a gente pensa nessas relações de trabalho, seja da Carol psicanalista, seja da Carol que publicou o livro e recebeu o retorno de leitoras, ou seja da Thaís que recebeu alguma história do no Elas Trabalham. Vocês têm alguma que marcou vocês de alguma forma? Que fez vocês pensarem um pouco até em vocês mesmas? olha, eu tenho uma história, a gente eu brinco, eu falo É que você gosta assim, muito das histórias, de buscar eu as a eu histórias. sou fascinada por isso, eu sou muito jornalista, eu sou o clichê do jornalista, que eu adoro histórias, as histórias das pessoas, adoro sentar e ouvir as pessoas. É muito E eu legal. não sei, porque, assim, eu tenho uma identificação com o público mais velho, eu gosto de ouvir as mulheres mais velhas. E aí tem uma história que na verdade foi uma menina, a Gi, que trabalha na Elas, que trouxe da avó dela. A gente sempre faz esse exercício e esse questionamento de como é que o nosso conteúdo pode se tornar mais fácil, como é que a gente chega nas mulheres reais, não necessariamente só pelo Instagram, porque às vezes não é a ferramenta que vai chegar. E por isso que eu sempre penso a elas para além da rede social. Eu falei: são iniciativas que precisam chegar de outros formatos. E ela me contou uma história uma vez que ela falou da avó dela, que ela falou assim que a gente estava nessa conversa de como as mulheres reais fazem transformações, porque hoje em dia o feminismo anda num novo momento, e muitas vezes, né, tem as mulheres que têm um determinado palco e elas se empoderam, e tal, e é muito legal. Só que ao mesmo tempo tem muita mulher fazendo a sua transformação do jeito que elas podem, e às vezes parece que se não é tão disruptível, Tão se não revolucionário. é tão revolucionário, não conta. E ela me contou essa história da avó dela, que o avô dela não permitia que a avó dela trabalhasse fora, então era, o estereótipo do homem provedor e tudo mais. E aí ela fazia peças de crochê escondido, vendia e ela juntava o dinheirinho dela para fazer as coisas. E Olha essa só. para mim foi uma das histórias mais incríveis, porque é isso, eu falo, tem um monte de mulher que às vezes a gente tá ali falando: "Ai, você tem que sair desse lugar, você tem que", esse conteúdo que eu fiz agora hoje sobre dizer não, que parece tão simples, tem que dizer não, mulher tem que dizer não. E tem um monte de mulher que tá fazendo um monte de, né, dentro do que elas podem. Ela, sabe, ela tá fazendo a revolução dela, sabe, ela não Exato. tá aceitando. Muito Talvez legal essa. essa história pra mim foi assim, Uhum. é isso, assim, pra mim eu falo: "É nesse lugar que tá". Olha, eu não vou conseguir também não falar de uma das centenárias que eu conheci, assim, né. São as melhores Ai, histórias, gente, né, onde são. É demais, né. Bom, quando eu descobri hoje já tem até documentário na Netflix das Zonas Azuis. uhum. Quando eu descobri Zonas Azuis, é porque o autor dos Zonas Azuis, que é o Dan Bittner, que escreveu, né, Blue Zones, ele estudou psicologia positiva
com o mesmo professor que eu. E aí a gente sabia que essa pesquisa estava acontecendo, então eu fiquei sabendo de antemão. O quê? Tem 5 lugares no mundo que vivem populações longevas, né? Muita gente com mais de 100 anos. Para quem estuda felicidade, bem-estar, todas essas, né, relação com a vida e tal. É, se alguém vive muito, e se tem muita gente vivendo muito, é uma grande lição de bem-estar, né? Se alguma. Com Então, certeza. e aí eu gostava muito do Japão, assim, sempre, a sociedade japonesa sempre me intrigou muito, já pesquisava por inovação, por várias coisas, e até porque eles são o primeiro em burnout, né? Enfim, eles também acumulam, né? É um país de contrastes, assim. E aí, daqueles 5 lugares no mundo, eu escolhi Okinawa, no Japão, para ir lá pesquisar em loco a comunidade centenária. E porque era uma comunidade de mulheres. As outras não eram só de mulheres, né? As centenárias de Okinawa são mulheres. Bom, aí cheguei lá, gente, fui para o Japão, só que assim, Okinawa fica muito além, é tipo, você tem que andar 3 horas, é quase que você pega um avião para ir para Okinawa, quer dizer, você pega um avião, porque é uma outra ilha, não é o Japão, sabe assim, então Uhum. é complicado, você chega lá, não é Japão, porque é um território americano, é um negócio complexo de, né, questão naval, guerra, assim, é, na verdade é a Indonésia ali, sabe? Você vê que as pessoas estão. Aí eu falei, ixi, quando eu cheguei lá, falei, ai meu Deus, e Onde é agora, que eu né? fui me Tal, onde é que meter? eu fui me meter? Cheguei num lugar que era na ponta da ilha, na hora que eu fui descobrir, a comunidade era na outra ponta. E só chegava de Nossa. ônibus e só ônibus daqueles pinga-pingas. Bom, eu levei 3 horas para chegar num ônibus pinga-pinga. E aí, na hora que eu cheguei lá, o ônibus parava no meio de uma rua X. E eu desci num bairro que tinha um monte de casinha. E nada. E eu não falo japonês. Ainda não, Detalhes, tá? Um detalhes. detalhezinho. Meninas, assim, eu comecei a ficar muito mal e desesperada, falando Que eu tô fazendo aqui? que tipo de pesquisadora sou eu, né? Assim, é claro que não é uma comunidade de mulheres centenárias organizadas num lugar esperando alguém para entrevistá-las, né? É assim. Você imaginou todas ali numa mesma casinha, todas Cadê o esperando. assessor de imprensa para me Bom, receber? ainda bem que a gente tem uma tecnologia muito avançada, eu achei uma instância pública, sabe? Como se fosse uma municipalidade ali, sabe? Um Uhum. lugar, achei online e fui parar nesse lugar. Cheguei na hora do almoço. Só tinha homens e jovens. Só tinham homens jovens. Nossa, eu tô Cadê os adorando centenários? expectativa e realidade. Aí cheguei lá, comecei. Alguém fala inglês? Alguém fala inglês? Alguém, alguém fala espanhol? Alguém. Comecei. Só que a gente tem tradutor hoje, né? Então você coloca uma coisa, ele lê e tal. Salva, é. Comecei a falar assim, tinha alguém que falava inglês, então, né, consegui ali um tradutor tal. E as pessoas, nossa, a gente tá na hora do almoço. Eu falei, nossa, mas eu vou embora amanhã, sabe? Aquelas coisas, eu tava muito precisando e o ônibus tinha horário para voltar. Bom, resumindo a história, tá? Eu cheguei e falei assim, então, comunidade centenária, mostrei a pesquisa, mostrei as matérias sobre as centenárias de Okinawa. Aí eles olharam e falaram assim, Nunca vi. nunca vi. Não, 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 não. Bom, chegou uma hora, eu fiquei desesperada, sentei no cantinho, assim, tinha uma pessoa comigo, me acolhendo ali, falando, Carol, calma, tá tudo bem, né, tá não sei o que, né. Aí, de repente, vem um garoto, assim, você quer conversar com uma mulher com mais de 100 anos? Eu, isso! Aí ele falou assim, eu tenho uma avó. Ah. Aí o outro, a minha também, a minha também, a minha... Ah, olha aí. Todos eles tinham uma avó com mais de 100 anos. E aí 3 deles ligaram para as avós e eu conversei com 3 centenárias. Claro, né? Todo Maravilha. garoto jovem tinha uma avó centenária. Não é Exato. maravilhoso? E não estavam conectando porque você estava naquela ideia, comunidade de Comunidade. centenários ali reunida, Organizada, organizada, me Bom, né? esperando. Aí uma delas que eu fui conversar, ela se chama Sânio, ela agora tem 114, quando eu fui lá ela tinha 107, ela tá viva. Eu ainda me correspondo com a sobrinha dela, a gente se fala, tal, porque eu quero saber quando, né, ela fizer a passagem dela. E aí, conversando com ela, ela morava sozinha. Os filhos, netos em volta, né, eram 12 filhos, 17 netos, sabe, uma comunidade grande, assim, de família, pessoas e tal. E aí, sorridente, sorria, 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 tudo ela sorria, levantava, pegava comida, voltava. Bom, aí uma hora eu fiz essa pergunta para ela, eu falei assim, por que que você sorri tanto? Qual o segredo por trás de você ser uma pessoa tão sorridente? Ela me respondeu assim, eu não preocupo a minha mente mais, porque eu já preocupei minha mente demais. Eu não preocupo mais a minha mente. Eu sei que tudo que eu, meus filhos e meus netos precisarmos, a comunidade dá conta. E depois eu fui entender que isso é uma filosofia deles. Eles têm a filosofia Moais, que são amigos que se cuidam para a vida toda.
E isso para mim caiu muito por terra e foi uma grande lição sobre relações que eu conto no livro também, né, que tem muitas instâncias relacionais e que hoje, gente, porque a gente vive principalmente no Ocidente essa questão do individualismo, enquanto um movimento social mesmo, né, Uhum. individualismo, né, a gente vem sobrecarregando as nossas relações afetivo-amorosas ou, de repente, essa relação de cuidado, né, alguém que mora com a mãe, que mora com o pai, que mora com a gente vem sobrecarregando uma única Às relação. vezes para uma pessoa dar conta de De tudo, né. tudo. Tem essa máxima, né, de que assim, a gente tá querendo que uma única pessoa faça o trabalho que antigamente uma tribo inteira fazia. Hum. E esse lugar de que a gente os amigos, o clube do livro, o clube da corrida, esse lugar da vitalidade comunitária, né, isso é muito importante. Com certeza. Cuidar das relações, mas saber que relação não é uma relação, mas também não são milhares de relações, mas essas instâncias diferentes e principalmente esse lugar da gente ser ativo na nossa comunidade, da gente ser rede de apoio para o outro. Gente, Isso eu também, né, a adorei as gente quer a histórias. rede de apoio, né. Hum. Você me lembrou a que aí de novo, né, vamos cair no clichê, porque eu realmente adoro conversar com mulheres mais velhas. A Astrid tem o programa, né, a Conselheiras, e Uhum. aí no episódio da Marília Gabriela, ela falou sobre relações, e ela trouxe um relato muito forte, que ela falou assim que agora ela chegou na velhice, ela descobriu que ela não tinha relações, né, não tinha amigos, porque ela criou relações de trabalho, e na cabeça dela, ela não soube fazer tipo, separar que aquilo era uma relação de trabalho. Ela ficava o dia Hum. inteiro com pessoas, quando chegava à noite, na cabeça dela: "Ai, não vou sair, meu amigo me chamou pra jantar, mas eu não vou, porque eu já passei o dia inteiro com pessoas". E preciso Só que descansar do social um pouco, só que é. essas eram relações de trabalho, Claro, e Nossa, que não difícil. criou os botar Eu afetos. gostei muito das histórias que vocês 2 trouxeram, que foram muito de pequenas revoluções cotidianas, né, como mudar ali no cotidiano com o que a gente tem. E a gente estava falando muito de histórias também de mulheres mais velhas, para quem tiver curiosidade, eu tô curiosa ainda, porque eu ainda não ouvi, mas já ouvi falar sobre, que tem um podcast que chama Escute as Mais Velhas, inclusive ele foi produzido acho que pela Rádio Rádio Novelo, Novelo, né. e que é só de histórias de mulheres mais velhas, eu tô enrolando um tempinho para começar a ouvir, vou até depois dessa nossa conversa eu vou ouvir também. tem uma dica também, tem um podcast que eu ouço que chama Tantos Tempos, E é Ai, também não com muito conheço. mulheres legal, mais é velhas, sobre histórias? longevidade Ah, legal, e tantos tempos. nossa, só Maravilha, entrevistados incríveis, a host também, né, ela é muito incrível, a Candice Pome, acho que maravilha. é. Eu não sei se o perfil chama Tantos Tempos e o podcast Outros Tempos, agora eu posso ter A confundido, gente tá? pro Outros Tantos A a gente gente Tempos. joga no procura, Google, ele o é Google ajuda impressionante, a ele gente. acha. Isso. Gente, olha só, já tem 1 hora de papo, passa muito rapidinho, Nossa! né, não parece, dá vontade de ficar conversando com vocês por muito mais tempo, tá muito gostoso mesmo de ouvir vocês. E acho que só pra gente encerrar então, se vocês puderem, no susto agora, ó, pensar Ai, meu ou em pai. uma frase ou em poucas frases, se vocês tivessem que aconselhar uma menina ali de 20 anos, que tá indo começar suas relações de trabalho, começando a entrar no mercado de trabalho, que vocês acham que a gente poderia dizer para elas, assim, de mais importante, um aprendizado, para elas não terem que aprender isso de forma tão dura depois na realidade? Conseguem pensar em algo aí com poucas frases? Eu acho que eu diria para ela buscar essa bagagem, porque eu acho que quando a gente entra, e isso acontece muito com as mulheres, a gente sempre olha e: "Ah, o que que tá de errado comigo? O que eu preciso, o que que falta em mim? O que que eu preciso adicionar para mim?". E eu acho que lembrar que existe um ecossistema, existe um mundo que impõe algumas barreiras, eu acho que isso é muito importante a gente aprender cedo, porque daí a gente tira da gente muito peso, que Maravilha. eu acho que Acho que ajuda é um bastante. grande aprendizado. E você, Carol, qual que você levaria, assim? Eu Ou acho que a medida de se faz sentido ficar ali ou não, é o quanto a gente está aprendendo. Então eu acho assim, eu tenho isso, sabe, se a gente parou de aprender, parou de valer a pena ali. importante Então eu também. acho que é. E talvez uma das maiores para você não ficar só querendo, né, o aprendizado ser de fora para você também, essa postura de não guarda as coisas. Encontra um jeito, uma hora certa e um jeito carinhoso, né, digamos assim. Não, carinhoso significa um jeito pensado de dizer aquilo que você está sentindo e pensando para o outro. Nossa, muito importante também. Eu acho que aqui no Brasil e cultura latina, a gente tem essa cultura muito relacional, e eu falo relacional entre aspas, que é a gente não fala, a gente se abstém, a gente poupa, porque a gente acha que ou o outro não vai dar conta daquela informação, ou aquilo pode se voltar contra a gente. E a gente deixa de colocar muito aprendizado e muito ferramenta para conexão na mesa, É né. verdade. Então, encontra a forma para dizer aquilo que você está sentindo e pensando, sabe. Isso é autenticidade para mim.
no trabalho. Agora, claro, não pode expor o outro na frente das pessoas, né? Mas se você tem uma informação importante, que pode ser algo valioso para o desenvolvimento do outro, dá um jeito de falar para aquela pessoa, sabe? E é isso, tem que pensar o como, porque senão não é empático, né? Senão você tá ali vomitando as coisas, O né, que em vem cima na do outro cabeça fala. e reagindo, né? Acho que a gente encerrou da melhor forma, então, com essas histórias que vocês trouxeram. De verdade, gostei muito desse papo. Acho que foi um papo bem diferente pra gente trazer, mas que se relaciona muito com vários episódios que a gente já teve por aqui. Então, super obrigada pela presença, Carol. Super obrigada pela presença, Thaís. Obrigada. Adorei ter vocês aqui no Elas na Escrita. Um prazer, todo Obrigada. sucesso do mundo pro podcast. Demais, né? Obrigada quem ouviu a gente até aqui. Quer falar alguma coisa, Carol? Que é uma maestria conduzir conversas desse jeito. Parabéns. Maravilha, obrigada. E tchau, tchau, gente. Até o próximo Tchau, episódio. tchau.